paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, um bom dia, boa tarde, uma boa noite. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 2. Aos crentes são casa espiritual edificada em Cristo Jesus. Quando você ouvir, você dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para você. Mas vamos falar assim sobre o versículo 5 e o versículo 9, que é muito importante. Veja bem. Também vós mesmo, como pedra que vive, sois edificada casa espiritual, para ser sacerdote santo, a fim de oferecer sacrifícios espiritual agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O 9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, não a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Graças a Deus. Esta é a palavra de Deus e eu quero perguntar e dizer para você, meu irmão, minha irmã, o versículo 5, que você e eu, nós somos crente em Cristo Jesus, casa espiritual, edificada em Cristo. Se nós somos casa espiritual em Cristo Jesus, se nós estamos vindo como pedra rejeitada pelas nações para Cristo Jesus e vivemos sendo edificados na casa espiritual para sermos sacerdócios santos a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo Jesus. Você já imaginou, meu irmão, minha irmã, o seu valor? Você, o seu corpo, a sua mente, casa espiritual. Isso dá certeza da salvação, é a certeza da vida eterna, é a certeza da vida após a morte aqui. Saber que você está andando de um lado para o outro, trabalhando, fazendo todos os afazeres, mas você é um templo, a casa, onde mora o Espírito Santo de Deus. Isso que quando o Senhor recolhe um membro, um irmão ou irmã, a gente sente a partida porque a saudade, mas tem a certeza que ela, essa irmã, este irmão, é templo do Espírito Santo, é casa espiritual em Cristo Jesus. E que ele está agora, quando o Senhor recolhe desse mundo, ele leva para a glória. Se você é uma casa espiritual, é evidente que você não vai ficar sem esse Espírito. O que acontece é que Deus o tira desse plano e leva para um outro plano. Você imaginou as tristezas, as lutas que você passa, meu irmão, minha irmã? A angústia, quantas vezes você diz não dá mais, eu não suporto mais. Mas meditando nessa palavra, começando a entender que Jesus Cristo, quando aqui ele esteve, ele foi perseguido, caluniado, falavam muita coisa contra ele, mas eles tinham certeza que ele era de um outro plano,
Ele tinha certeza que ele era de onde ele veio e para que ele veio. Assim, quando ele foi, ele enviou o Espírito Santo que estava nele, para todo aquele que nele cresce, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Espírito Santo que estava em Cristo Jesus, minha irmã e meu irmão, é o mesmo Espírito que habita em você e habita em mim. Com as nossas fraquezas, o Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Por isso nós somos crentes, somos casa espiritual edificada em Cristo Jesus. Você já imaginou, meu irmão, o seu valor, a sua incumbência aqui na terra, de dar o testemunho fiel? O seu corpo é como é uma casa. O seu lar é para você e sua família. O seu corpo é para você desfrutar, porque nele mora o Espírito Santo. Quem tem esse Espírito Santo é aquele mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus. Ele tem revelações divinas. Ele tem dons da profecia. Ele tem o dom da interpretação dos mistérios. Ele tem o dom da cura divina. Ele tem autoridade para repreender a morte e fazer levantar o defunto. Porque o Espírito que está em você, minha irmã, que está em mim, que está em nós, é o Espírito que estava em Cristo Jesus. Por isso, crentes, os crentes, não disse são casa espiritual edificada em Cristo Jesus. Se você crê, meu irmão e minha irmã, que você é o templo, é a casa espiritual de Cristo Jesus, edificada nele, que você pode fazer tudo o que ele fez, e ainda pode fazer obras maiores, em o nome dele, para a glória dele, não para a sua glória. Você pode repreender a enfermidade que está na sua família, no seu irmão, na igreja, na sua casa, no seu corpo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, porque a enfermidade vai sair. Porque você é templo, é morada do Espírito Santo. Jesus Cristo vai vir buscar uma igreja, que é o templo do Espírito Santo. Neste mundo, meus amados irmãos, nós estamos nele, mas não somos do mundo. Nós somos do versículo 9, vós sois raça eleita, sacerdócio santo, real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é para você fazer parte de ajuntamentos, para discutir as coisas deste mundo. É para chamar quem está no mundo, para que venha para a maravilhosa luz de Cristo Jesus. Nós somos uma nação eleita por Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A vida que vivemos hoje, estamos em Cristo Jesus, é Cristo quem vive em nós, em mim, em você.
Por isso devemos amar, amar, amar e amar mais. Assim fez Jesus Cristo. Ele amou de tal maneira que aquele povo que mandou apedrejá-lo, chicotear antes de crucificar, na hora da sua crucificação, ele pediu ao Pai: perdoa, pois não sabe o que faz. Amados e queridos irmãos, só quem o ama perdoa os seus inimigos, perdoa aqueles que querem a tua morte. Só aquele que ama a alma da pessoa. Não é impossível, Jesus Cristo fez. Mas eu não sou Jesus, eu quero dizer para você, meu irmão, que é um pastor, que é um obreiro, prega a palavra de Deus. Seja apenas um diácono, como foi Estevão, que foi apedrejado por defender a palavra. E sendo ele apedrejado em vocação, ele dizia: Pai, não impute sobre eles este pecado. Quando a pessoa te ofende, quando a pessoa quer o seu mal, ele não tem paz, ele não tem o Espírito Santo. Mas você, que é o templo, é a morada do Espírito Santo, tem que orar ao Pai, perdoar essa pessoa, para que ele seja filho do nosso Pai eterno. A hora que ele estiver cheio do Espírito Santo, ele agora vai te pedir perdão. Ele vai dar testemunho do que você fez por ele. Quando Jesus Cristo entra no coração do homem ou da mulher, ele transforma-se. Ele sabe que a pessoa ignora ele. Ele sabe que a pessoa está querendo matar. Mas ele disse: eu vim para isto, que isto aconteça. Ele continua glorificando o nome do Senhor, orando pelas nações, orando pelo mundo, orando por aqueles que o perseguem dentro da sua própria casa, e a igreja ou na família. Aqueles que o ignoram, ele vai pedir: Pai, perdoa, pois não sabe o que faz. Porque você sabe que você é casa espiritual. O Espírito Santo de Deus mora em você. Aleluia! E que você foi chamado para ser sacerdócio santo, para chamar as pessoas que estão no lamaçal do pecado, na escuridão, para a maravilhosa luz de Cristo Jesus. Meus amados irmãos, quantas pessoas estão fracassando na fé. Nos últimos dias, Jesus Cristo está às portas para buscar a igreja. Continuamos a pregar este evangelho. Há tempo e forma de tempo para que todos aqueles que ouçam e creia seja salvo, porque o céu não foi feito para mim sozinho. Eu quero ver os meus amigos, meus irmãos, as minhas irmãs, todos na presença do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão desviados, aqueles que pararam de fazer a obra de Deus, aqueles que estão na vaidade, pecando, que o Senhor tenha misericórdia. Para isso nós fomos chamados. No versículo 5, nós somos pedras rejeitadas pelas nações, mas edificada em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, você pode imaginar. Você pode dizer assim: mas eu nunca vi ninguém que me ajudasse. Eu quero te dizer que quanto mais você sofre, mais perto de Cristo Jesus você está.
porque Jesus Cristo, Ele não abandone você, nem a mim, nem um momento da nossa vida. Ele conhece o nosso coração. Ele faz morada no nosso ser. Ele tem os dons celestes para entregar para a igreja. Casa espiritual é lugar aonde o Espírito Santo mora e faz morada. A habitação do Espírito Santo é o seu corpo, meu irmão, é o teu corpo, minha irmã, é o meu corpo, é o meu coração, a minha mente, porque a palavra de Deus nos afirma: quem compreendeu a mente de Cristo? Mas nós temos a mente de Cristo Jesus, para a glória do nome do Pai. Nós temos a mente de Cristo. Como Jesus Cristo nos disse: tudo quanto pedir ao Pai, na oração em o nome do Senhor Jesus Cristo, crendo, receberá, porque o Senhor o fará. O Senhor olha dos céus para dentro do seu coração, minha irmã e meu irmão, e diz: ela tem uma irmã, minha irmã, minha serva, ela tem duas mãos, tem uma mente, tem as vistas, tem os pés. Ela pode andar, pode orar pelos enfermos, pode repreender a enfermidade, pode abrir as portas dos céus para que a alma entre, mas ele fica quieto, dizendo: eu sou apenas membro. Se você é membro do corpo de Cristo Jesus, você é muito grande, porque todos os membros do corpo é importante. Você é o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Minha irmã, você é grande. Como você vê uma pessoa triste, enferma, perto de você, e você fica preocupada, chorando, não fica triste. Levanta, entra no seu quarto, peça ao Senhor, se põe nas mãos dele como templo, como uma casa do Espírito Santo, casa espiritual, como a serva de Deus, nação santa. Ele diz: Senhor, estas mãos a ti pertencem. Vai lá, coloca as mãos dessa pessoa, repreende a enfermidade, não importa qual é a enfermidade, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e ordena que sai, porque você tem o Espírito Santo de Jesus em ti. Você é grande, você é sábia, minha irmã, você é sábia, minha querida. Jesus te ama, ele tem morado e mora no seu coração. Ele não mora em outro lugar para ele visitar, ele mora no seu corpo. Por isso você tem que ter uma vida de santidade. Por isso eu tenho que ter a vida de santidade, por causa do Espírito Santo que mora em mim. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele cuida do nosso ser. Fique na sua cabeça, no seu coração, meu irmão e minha irmã: a morte não tem poder sobre o crente. Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, ele disse: serei entregue nas mãos dos malfeitores. Vão me crucificar, mas ao terceiro dia ressuscitarei. E aquele que crês, disse ele, a minha palavra, ainda que esteja morto, viverás. Quando você morre aqui, quando eu morro aqui, nós partimos desta vida para outra vida diante de Deus. O crente cheio do Espírito Santo, que aceitou a Jesus e permanece, ele não morre,
ele passa dessa vida para outra. Eu quero vos dizer por quê. Porque a palavra de Deus diz que Deus não é Deus de mortos e de vivos. Quando ele fez a promessa, ele falou com Moisés, ele disse a promessa que ele tinha feito para com Abraão, Isaac e Jacó. E esses homens tinham morrido há muito tempo. Mas ele é Deus de vivos. Para Deus, ele vive eternamente. Para Deus, uma pessoa, você não vai morrer, minha irmã. Para Deus, você e eu não morro, eu vou chegar para perto dele. É outro plano de vida. Eu costumo dizer, quando nós vamos orar para uma pessoa enferma, primeiro conversamos com Deus. Se o Senhor disser vai, pode ir, porque ele vai curar. Mas se ele não falar nada sobre a cura, e a pessoa pedir oração, ore, mas não diz nada. Porque isso acontece que às vezes Deus está preparando a pessoa para levar, e nós oramos, ou a pessoa pede oração e quer a pessoa curada. Mas para Deus, quem conhece o coração, é o Espírito Santo que mora dentro da pessoa. Aleluia. Mas Jesus, ele tem pressa que aqueles que estão desviados da presença de Jesus Cristo, aqueles que pregaram a palavra e que Satanás tem persuadido, tem tirado da presença de Deus, está se arrastando eles para o abismo. Deus tem pressa que essas pessoas sejam impactadas pelo poder do Espírito Santo. E se Deus depender de Deus, ainda que a pessoa chega diante de Deus num leito de enfermidade, mas ele não deixa a alma dele descer para o inferno. Então volte-se para Cristo Jesus. Pregue esse evangelho, porque Jesus Cristo te chamou para pregar o evangelho da salvação. Jesus Cristo chamou-nos para pregar o evangelho de vida eterna, para orar pelos enfermos, para expulsar os demônios, para ser cheio do Espírito Santo e não cheio de temor e medo. O crente não pode ter medo da morte. O medo da morte é a incerteza da salvação. Quando nós vamos dormir, nossa vida tem que estar entregue nas mãos do Senhor. Porque não podemos deitar, dormir e não abrir os olhos mais dessa vida. Vai abrir na eternidade. Como está a minha vida? Se eu partir agora para a glória, vou subir com Jesus Cristo ou não? Vou entrar nas portas, no céu pelas portas, ou vou ser lançado para baixo? Como está a minha vida espiritual? Eu tenho que lembrar a cada dia, os crentes são casas espirituais identificadas em Cristo Jesus. Aqui diz os crentes. Lembra-se, eu nunca disse a minha salvação está segura, porque eu sou um pastor convencional. A minha salvação está segura na pessoa bendita de Jesus Cristo, porque eu sou crente em Cristo Jesus desde o dia que Ele me salvou. Põe na sua mente, meu irmão e minha irmã, por muito que você entenda que você é pequeno, que os outros são grandes, lembra-se que você é crente. Não importa se você é uma crente que tem credencial, importa que você é crente cheia do Espírito Santo. Busque a presença do Espírito Santo,
Põe a sua vida na presença do Senhor e diga para Ele: tira aquilo que está em mim que não te agrada e coloque em mim o poder da cura, a revelação, a profecia, sonhos, visões, autoridade para expulsar os demônios, para orar e as pessoas receber, abater o Espírito Santo de Deus, porque você é o templo do Espírito Santo, minha irmã. Aleluia. Não disputa política. Não coloca no seu coração partido político. Coloca no seu coração que você é templo e morada do Espírito Santo. É sacerdócio santo. É uma nação eleita pelo Senhor para buscar as pessoas que estão nas trevas para a glória de Deus, para a luz de Deus. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus abençoa cada irmão e cada irmã. E tome nas mãos essa nação, os homens que são candidatos a governo. Que Deus coloque aquele que Ele determinar e achar que é o melhor para o mundo. Que o Espírito Santo fale nos nossos corações. Que nesta noite, meus irmãos, que o Espírito Santo fale com você. E você sabe quem é você. Você é templo do Espírito Santo. Você é casa espiritual. Aleluia. Edificado na pessoa bendita de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe essa nação. Que Deus abençoe os homens da política. Que Deus abençoe e salva